Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Residência Pedagógica e hoje a gente vai estudar sobre resolução de problemas com as operações básicas. A gente vai começar agora pela soma e pela subtração. Cai no Enem? Cai isoladamente? Como vocês são alunos do ensino médio, a gente trouxe aqui as operações básicas e a pergunta é, cai no Enem? Cai sim, porque é um conteúdo que é a base da matemática praticamente, em todos os conteúdos ela está associada, né? E aí cai no Enem? Cai sim. Cai isoladamente? Pode acontecer, de ter questões que só trabalham com as operações básicas, mas também pode acontecer e acontece frequentemente a associação com outros conteúdos, com outros assuntos da matemática e até em outras disciplinas. Então, hoje a gente vai trazer resolução de problemas que têm operações básicas, mas também está associada a outros conteúdos, inclusive que a gente já trabalhou em outras aulas aqui no Residência Pedagógica. Então, vamos começar. Aqui a gente tem uma questão do Enem de 2013, da prova azul, que diz o seguinte: uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota de água tem volume de 0,2 milímetros. E a pergunta é, qual foi o valor mais aproximado do total da água desperdiçada nesse período em litros? Ou seja, a gente tem aí as informações, eu já deixei grifada o que é importante a gente saber. Meia-noite às 6 horas é o tempo que a água ficou, descendo da torneira. Uma gota a cada 3 segundos é o que é gasto e cada gota vale 0,2 ml. E aí, quanto de água vai ser desperdiçado nessa torneira? Porém, a gente tem que considerar que ela quer em litros a resposta. Então, são várias coisas que a gente precisa fazer nessa questão. Mas antes, pause o vídeo e tente responder. Vamos para a resolução. A gente tem que o desperdício de água em horas vai ser o seguinte. Ele dá o intervalo de meia-noite a 6 horas, logo seria 6 horas de desperdício, certo? Mas quanto isso vale em segundos? A gente sabe que uma hora é 3.600 segundos. 6 horas será quantos segundos? E aí a gente vai fazer a famosa regra de 3, que a gente já tem uma aula aqui sobre regra de 3, certo? Então vai multiplicar 1 hora vezes x e 6 vezes 3.600. Fazendo essa regra de 3 cruzada, a gente tem que vai ser o desperdício em segundos 21.600 segundos, certo? Porém, a gente também tem que ver quanto vale em gotas, né? Porque ele dá na questão que uma gota de água é em 3 segundos. Quantas gotas de água vai ser em 21.600 segundos? Também fazendo regra de 3, porém, a gente também vê na questão que ela fala que o desperdício é em milímetros, onde uma gota equivale a 0,2 ml. Fazendo a regra de 3 novamente, a gente percebe que esse valor em milímetros vai ser 1.440 ml, certo? Porém, a gente precisa responder essa pergunta em litros. Para isso, a gente vai dividir por 1.000, certo? E a gente vai ter que o valor vai ser 1,44 litros de água desperdiçado. Então, o valor aproximado será 1,4 litros. Alternativa C. Outra questão do Enem, 2014. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B que estão localizadas em fuso horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas, e chega à cidade B às 18 horas, respectivos horários locais. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte, que é o horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo, saindo da cidade B em horário local de B, no máximo AS. Então, a gente tem aí as alternativas. E aí, quando a gente chega com uma questão assim maior, a gente tem que analisar, interpretar e pegar os dados que são mais relevantes e que vão ajudar a gente na resolução dessa questão, certo? Então, a gente já sabe que o fuso horário é diferente de uma cidade para outra, que entre as duas cidades o tempo é de 6 horas, de duração, que ele saiu da cidade A em um horário, chegou na cidade B em outro horário, e não vai bater o horário, porque o fuso horário é diferente, e ele vai precisar retornar novamente para a cidade A em um determinado horário. Então, a gente precisa fazer o cálculo de que hora ele precisa sair da cidade B, certo? Pause o vídeo e tente responder também. Vamos para a resolução, então. A gente tem
cidade A, cidade B. Distância entre as duas cidades é de 6 horas, certo? E aí a gente tem o seguinte, ele saiu de 15 horas de uma cidade A e chegou 18 horas na cidade B. Então a gente já percebe que o fuso horário não bate, porque a distância de uma para outra é de 6 horas. Então a gente já percebe que não bate, certo? E aí, por algum motivo, ele vai ter que voltar para a cidade A, porém em um horário específico de A, de 13 horas da tarde. Então, que horas ele precisa sair da cidade B? Aí a gente não vai fazer uma regra de 3, certo? Não é nesse sentido essa questão. Aí, como a gente já sabe que a distância é de 6 horas, mas a gente tem que saber qual é o fuso horário, qual é a diferença de uma cidade para outra. Se a gente somar o horário da cidade A, mais o deslocamento que ele fez até B, vai dar 21 horas, certo? E aí a gente viu que o horário não vai ser 21 horas na cidade B, mas sim 18 horas. Então, fazendo essa subtração, a gente percebe que a diferença de uma cidade para outra é de 3 horas, ok? Então, quando a gente for fazer essa cálculo, a gente tem que considerar a distância de 6 horas, mais o fuso horário, que é de 3 horas. Logo, serão 9 horas de diferença em relação à cidade A. Então, X é o horário que eu tenho que chegar lá, X é o horário que eu tenho que sair de B, certo? Somado essas 9 horas, tem que dar igual a 13 horas, que é o horário que eu tenho que estar lá na cidade A. Então, fazendo essa subtração, a gente percebe que o horário que ele tem que sair da cidade B para chegar na cidade A é de 4 horas da manhã, para que dê tempo ele chegar às 13 horas na cidade A. Então, a alternativa será a alternativa D. Agora nós vamos para a resolução de problemas que envolvem multiplicação e divisão. E o primeiro problema é uma questão do Enem 2010, primeira aplicação, prova amarela, questão 174, que diz o seguinte: a disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dela cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior de todos. Dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem em Júpiter? E aí nós temos as alternativas. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte que está em negrito, certo? Que eu destaquei, porque de todo o enunciado da questão, são essas duas informações que estão destacadas que a gente vai utilizar para responder a essa questão, certo? Então, eu quero que vocês pausem o vídeo agora e tentem responder a essa questão sozinhos. Agora vamos para a resolução. Vejam só. Lá naquela parte que eu destaquei da questão, está dizendo que Netuno é igual a 58 terras, ou seja, dentro de Netuno a gente pode ter, cabe, 58 terras. E em Júpiter cabem 23 Netunos. Então a gente vai fazer uma relação entre esses 3 planetas para descobrir e responder a seguinte pergunta: quantas terras cabem em Júpiter? Vejam, a gente está vendo que em um Netuno só cabem 58 terras. E se em Júpiter cabem 23 Netunos, a gente vai ver quantas terras cabem em cada um desses Netunos. E para isso a gente vai fazer uma multiplicação, multiplicar 23 Netunos por 58 terras. E fazendo essa multiplicação, a gente vai conseguir a quantidade de terras que cabem em Júpiter. E aí a gente fica com a multiplicação dessa forma, 58 vezes 23, que é igual a 1.334 terras. E aí a gente chega na nossa resposta, que é a alternativa B. O nosso próximo problema é uma questão do Enem de 2013, primeira aplicação, prova amarela, questão 148, que diz assim: 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência.
decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo, em anos de existência de cada empresa. Aí aqui a gente tem o quadro, certo? Com as empresas F, G, H, M e P. E os seus respectivos lucros, juntamente com o período de tempo de existência de cada uma delas. Aí a questão quer saber qual dessas empresas o empresário decidiu comprar. Lembrando que ele quer comprar a empresa que apresentou o maior lucro anual, certo? E aí a gente tem as alternativas. Alternativa A, empresa F, B, empresa G, C, empresa H, D, empresa M e E, empresa P. Para resolver essa questão, a gente vai precisar pegar o lucro de cada uma dessas empresas e dividir pelo tempo de existência, pelo seu respectivo tempo de existência, né? E aí a gente vai obter a média anual de lucro de cada uma dessas empresas. E aí a gente vai fazer a comparação dos resultados para então a gente descobrir qual dessas empresas foi que obteve o maior lucro em um período de um ano. Então, mais uma vez, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem responder a essa questão. Agora vamos para a resolução. Vejam, a gente pegando primeiro a empresa F, a gente dividiu 24 por 3 e a gente obteve o resultado 8. Certo? Fazendo a mesma coisa, né, com as demais empresas, pegando agora a empresa G, a gente vai dividir 24 por 2, que é igual a 12. Agora com a empresa H, a gente vai dividir 25 por 2,5, que é igual a 10. A empresa M, dividindo 15 por 1,5, que também vai ser igual a 10. E a empresa P, dividindo 9 por 1,5, que vai ser igual a 6. E aí, fazendo essa comparação, né, desses resultados, a gente observa que a empresa que obteve o maior lucro em um período de um ano foi a empresa G, que obteve 12 milhões de reais no período de um ano. Então, logo, a gente chega à nossa resposta, né, que é a alternativa B. Então, agora vamos responder uma questão sobre potenciação e uma sobre radiciação. Vamos iniciar com essa sobre potenciação. A questão é a seguinte: Pedro recebeu um e-mail com uma mensagem de amizade. No primeiro dia, ele enviou esse e-mail para 3 pessoas. Essas 3 pessoas leram no segundo dia enviaram para mais 3 pessoas. E assim sucessivamente. Quantas pessoas leram o e-mail no 4º dia, considerando que todas as pessoas fizeram os procedimentos acima? A cada dia, 3 novas pessoas recebiam esse e-mail. E essas 3 novas pessoas enviavam para 3 outras pessoas. Cada uma das 3 enviava para mais 3. Então, o que é que a gente tem aí? Uma questão que a gente pode resolver com potenciação. Por quê? Porque, ó, a gente tinha 3 pessoas que enviou para mais 3, que enviou para mais 3, que enviou para mais 3. Tudo isso no... eu repeti 4 vezes, né? Porque foram 4 dias pedido pela questão. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma potência que a gente representa como 3 à quarta. 3 elevado a 4, que nada mais é que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 se repetindo em uma multiplicação 4 vezes, que resulta em 81. Já a nossa questão de radiciação, ela tem um contexto assim na geometria. Se um terreno quadrado tem 900 metros quadrados de área, quantos metros mede o seu perímetro? Então, para resolver essa questão, além da gente saber radiciação, a gente precisa saber perímetro e área. Vamos lá, o que é a área? A área é quando a gente multiplica a base, no caso do quadrado, pela altura.
Como o quadrado tem a base e a altura, né, e todos os outros lados, na verdade, que são bases e alturas iguais, a gente vai chamar tudo de A, porque o lado é A e o outro lado também é A. A base é A e a altura também é A, é um valor A. Então a gente vai fazer A vezes A para encontrar essa altura, essa área, né? Que dá A ao quadrado, no caso. Como a gente viu, a gente está usando aqui agora potenciação. Nesse caso, a gente sabe que A ao quadrado é igual a 900, porque ele falou aqui que a área tem 900 metros quadrados. Então, a gente pode usar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, A é a raiz quadrada de 900, que é 30. Daí, a gente encontrou o valor de A, ou seja, a gente encontrou o valor do lado do quadrado. Só que a gente quer o perímetro, a questão pede o perímetro do quadrado. Se o lado é 30, como é que a gente calcula o perímetro? Ó, perímetro a gente representa por 2P, né? Apenas o P seria semiperímetro. Então, 2P vai ser 30 mais 30 mais 30. Mais 30. Por quê? Porque a gente tem um quadrado com 4 lados iguais, cada lado mede 30. A gente sabe que o perímetro a gente calcula somando o valor de todos os lados. Então, a gente fazendo essa soma, a gente encontra que o perímetro é 120 metros.